Tarde, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando da derrota corintiana para a Ponte Preta por 1-0. A Ponte Preta começou ligeiramente melhor e criou a sua primeira chance aos 11 minutos, quando o meia Danilo Barcelos arriscou de 3 dedos de fora da área, tirando tinta da trave esquerda de Cássio. O time de Eduardo Batista voltou a assustar com o veterano Rodrigo. Após cobrança de escanteio, o lateral direito Nino Paraíba cruzou na área e o zagueiro impedido cabeceou no canto, exigindo que Cássio se esticasse todo para evitar o gol irregular. Aos 32, o Corinthians enfim chegou com perigo. Jadson arriscou de longe e Aranha espalmou para o meio da área. No rebote, Rodriguinho cruzou para o meio e Gabriel de carrinho mandou no travessão. Ainda assim, a Macaca continuou melhor na partida e abriu o placar aos 39 minutos. O lateral esquerdo Jefferson foi até a linha de fundo e cruzou para trás. A bola passou por toda a área até encontrar o ex-corintiano Luca, que deu um peixinho pegando Cássio no contrapé. O Corinthians voltou com Cleison no lugar de Gabriel e ficou próximo de empatar o duelo logo aos 4 minutos da etapa final. Em boa jogada do próprio atacante pela esquerda, Gil recebeu na área e bateu travado. Na sobra, Rodriguinho fez o giro e chutou, mas a Aranha tirou com o pé. Pressionada, a Ponte passou a apostar somente nos contra-ataques e em um deles quase ampliou aos 13 minutos. Luca avançou pela direita, ganhou de Pablo no corpo a corpo e cruzou. Emerson Sheik, livre na marca do pênalti, cabeceou torto para fora. Carille então colocou Pedrinho e Casim nas vagas de Romero e Maicon. Nos minutos finais, Aranha salvou a Ponte Preta com 2 grandes defesas. Primeira em chute de Rodriguinho de fora da área, depois em cabeçadas de Pablo e Jô. Para a arbitragem sem polêmica de Marcelo Aparecido de Souza, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Vangassi. Cartões amarelos: Fernando Bob, Emerson Sheik, Naldo e Danilo Barcelos da Ponte Preta. Muitos cartões para a Ponte e apenas um, Cleison, do Corinthians. E na entrevista coletiva, o Carille estava um pouco estressado, né? Quando perguntaram a ele se o time do Corinthians estava pilhado, aí ele disse: o que é jogador pilhado, né? No jogo de hoje isso não existiu. Não é nem falar que eu discordo da sua opinião, é que ela está errada mesmo. Você não pegou a minha coletiva inteira, mas da próxima vez você precisa ver o jogo para fazer perguntas. Antes disso, né, o Carille também já havia demonstrado certa irritação ao responder questionamentos sobre a queda de produção de seus jogadores. Ele disse: se vocês prestarem atenção na minha coletiva, vocês ficam batendo na tecla de Rodriguinho e Jadson. No jogo de hoje, não, mas eu já tenho falado isso. Eu tenho falado de vários jogadores que tenham caído de rendimento. Você fala de quem você quiser, mas eu falo do grupo de modo geral caiu de rendimento, né? E ainda perguntaram ele sobre entusiasmo do Corinthians, quando estava perdendo entusiasmo. Aí depois também ele respondeu assim: desculpa, eu discordo de você. Meu ano ainda está sendo maravilhoso. Se os resultados não são positivos, eu não posso reclamar do meu primeiro ano como profissional. Eu tenho que agradecer e continuar melhorando. A gente precisa melhorar. Estamos triste pelo momento, né? Mas estou feliz pelo meu ano, né? Carille estava irritado na coletiva diante da equipe da Ponte Preta. Depois do jogo teve pancada ali, isso aí eu já não apoio, sabe? Acho isso aí não é o tipo de torcedor que o Corinthians merece. Falar a verdade, isso aí não é nem torcedor, né? Picharam lá o muro da sede do Corinthians, foram escritas 2 frases de ameaça: acabou a paz e ou joga por amor ou joga por terror. Além de um xingamento: vagabundos, provavelmente direcionado aos jogadores. Vagabundos aí são vocês, tá? Só pra deixar bem claro, vagabundos são vocês. Mas que a torcida tem direito de protestar, sim, mas pacificamente. Dessa maneira aí, eu acho que é ser mal educado, né? O menor dos adjetivos, mal educação.
Mas realmente o Corinthians tem que estar preocupado, porque a vantagem que já esteve em 17 pontos está agora em 6 e hoje cai para 3, porque o Palmeiras vai ganhar da equipe do Cruzeiro, né? E aí o clássico, não que não tivesse importância, mas ganha uma importância muito grande para o Corinthians e não fica um clássico para aumentar a sua vantagem, fica um clássico para ter a sua vantagem, porque se o Corinthians não ganhar o jogo semana que vem, o Corinthians pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Então não será um jogo para aumentar a vantagem, será um jogo para ter a vantagem de volta. Mas mudando de assunto aqui, o São Paulo ganhou de 2-1 da equipe do Santos, que resultou na demissão de Leverkusen. O Santos começou esboçando uma pressão, mas foi o São Paulo quem teve a primeira chance de marcar. Logo aos 2 minutos, Cueva cobrou o escanteio e Hernanes, livre na marca do pênalti, cabeceou com perigo, por cima do gol de Vanderlei. Aos poucos, o tricolor foi dominando completamente as ações e abriu o placar aos 16 minutos. Hernanes fez ótimo lançamento para Marcos Guilherme, que ficou na cara do goleiro Vanderlei e encobriu com um toque de categoria. Aí o time de Dorival Júnior passou a apostar ainda mais nos contra-ataques e com um deles ampliou a sua vantagem. Aos 21, Cueva tabelou com o Prato, que encontrou Hernanes. Em mais uma assistência do Profeta, o peruano tocou na saída de Vanderlei e viu a bola entrar lentamente no gol. O Santos acordou com o segundo gol e descontou os 33 minutos. Após cobrança de escanteio, o volante Alisson aproveitou a sobra da zaga e de primeira soltou a bomba da entrada da área sem chances para Sidão. Aos 45, Arboleda recebeu o cruzamento de Cueva e testou rente à trave, quase marcando o terceiro gol dos mandantes. O São Paulo voltou mais recuado para a etapa complementar e passou por apuros logo aos 4 minutos, quando a bola foi recuada para Sidão, que quase perdeu sua posse dividida com o Ricardo Oliveira, assustando a torcida tricolor. Buscando o empate através de jogadas pela linha de fundo, o Peixe se deparou com um forte sistema de marcação são paulino, que fechou bem as laterais. Para piorar, Lucas Lima, o principal armador do time alvinegro, foi implacavelmente marcado por Jusilei. Aos 32 minutos, Hernanes quase deu sua terceira assistência no jogo. O problema é que o volante Petros não aproveitou o passe perfeito e mandou na trave esquerda de Vanderlei. Aos 36, Arboleda perdeu nova oportunidade de ampliar ao cabecear sem marcação para fora. Apitou Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Público, olha, atenção, 34.461 pagantes, mas foram 40.004 no total. Para a renda de R$ 964.807, cartões amarelos Jusilei, Matheus Jesus, Bruno Henrique, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Jean Serginho dos Santos. Mas Jusilei foi do São Paulo, né? Então um cartão amarelo para a equipe do São Paulo e muitos para o Santos, de 4 para falar a verdade. E depois disso, o Leverkusen foi para a rua, muito insatisfeito com a atuação do time, que realmente não foi esperada. E o Santos perdeu uma ótima oportunidade. Enquanto o Palmeiras pode diminuir a vantagem para 3 pontos hoje, o Santos também poderia diminuir a sua distância para o líder, né? Mas foi incompetente, então se foi incompetente não conseguiu chegar lá, né? Disse que o Elano fica até o fim da temporada, o que pode ser que sim e pode ser que não, né? Porque se o Elano for bem, ele fica até o fim da temporada, como acho que o Valentim deve ficar até para montar o time ano que vem, mas se ele não for bem, o Elano com certeza ele não fica até o fim da temporada. A probabilidade do Corinthians ser campeão brasileiro no início da rodada era de 75,8. Agora, com a derrota para a Ponte Preta, esse número gira em torno de 64,8. As chances de conseguir uma vaga na Libertadores, no entanto, são de quase 100%. A análise é do site Chance de Gol. Quem tem motivos para comemorar é o Palmeiras, o clube alviverde que completa a 31ª rodada contra o Cruzeiro nesta segunda-feira, viu suas chances saltarem de 18,3 para 27,4. A probabilidade de ir para a próxima Libertadores é de 99,5. Os dois times com maiores chances de serem campeões se enfrentarão na próxima rodada em Itaquera. Mesmo o Santos
perdendo para o São Paulo. E chances aumentadas de 2,5% de chance de título para 4,7%. Já o Grêmio, que deu a completa lista de postulantes ao troféu, perdeu força. Focado na Libertadores, o time de Renato Portaluppi empatou com o Avaí na ressacada e teve as chances reduzidas de 3% para 2,6%. O Peixe tem 97,9% de Iada Liberta pelo Brasileiro e contra 96,1% do Tricolor Gaúcho. Para você, boa tarde e até amanhã, porque você sabe, aqui tem informação, aqui tem opinião e aqui dizemos a verdade pra você. Mais notícias no Minuto do Esporte, na opinião de Diego José, e a qualquer momento no plantão do jornalismo do Notícias do Futebol. Boa tarde, o Corinthians está despencando na tabela e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Despencou, Renato, você acertou. Despencou o Corinthians. Eu não tô torcendo contra, viu? Só pra dizer que eu não tô zicando o Corinthians, mas despencou lá pra baixo. Futebol tava tudo muito bem, agora foi lá pra baixo futebol, mas o Corinthians ainda não despencou na tabela. Mas se o Palmeiras ganhar hoje, vai ganhar domingo também. Ah, Corinthians, aí a queda livre, viu? Tchau, Brasil. Boa tarde. Agora é boa tarde, agora corta isso aí, que barbaridade. Corta. Cortou? Obrigado.